Gosto de ouvir o presbítero Eduardo cantando, mas ele só cantou um hino só. Presbítero Eduardo, tem um hino aqui que eu gosto da letra dele, eu não sei se o senhor tem o hábito de cantar, mas é uma mensagem que vai nos ajudar muito nesse momento da nossa oração. Pode ser a primeira estrofe do hino 71, hino 71. E outra opção seria o hino 86. Os dois, conhecem bem os dois? Dá para cantar a igreja como todo? Então, 131, pelo menos a primeira e a segunda estrofe, né? Você quer reger a igreja? Quer puxar a voz aqui? Ou... Então, vamos ficar em pé, cantar o hino 71. Diz os especialistas em canto que em pé o diafragma funciona melhor para a voz. Tem ali o cantor também. Hino 71 do nosso cenário. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado meu. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãos, uma oração espontânea nesse momento, preparando assim o nosso coração para uma reflexão na palavra do Senhor. Louvamos o Senhor por esta manhã e o Senhor permite a tua igreja estar reunida em Glória a teu Deus. nome. Obrigada. Louvamos o Senhor pelo perdão alcançado em ti. Te louvamos, ó Pai, por cada um de nós aqui. E agora, Senhor, mais uma vez, entregamos nas tuas mãos o teu servo que vai trazer a tua palavra. E continuemos a prestar esse culto de louvor e gratidão a ti. Amém. Que a tua palavra entre, Senhor, nos nossos corações, como cada um de nós está necessitando. E que sejamos gratos a ti pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Momento festivo para todos nós, celebrar a Páscoa, porque Páscoa é vida, Páscoa é emoção, é celebração, é alegria, é esperança, é união, porque na Páscoa a morte deixou de existir, a vida passou a ter sentido, porque na Páscoa e na vida de Cristo teve uma cruz e ali ele foi humilhado, mas a sua ressurreição deixou para nós a exaltação de Deus e a nossa vitória. Então a Páscoa é a celebração maior da igreja e Cristo é a nossa Páscoa. E como Páscoa nossa, tempo de alegria que precisa ser compartilhada, celebrada. Cristo é a nossa Páscoa. Antes de entrar na reflexão bíblica, irmãos, eu quero compartilhar a questão da ressurreição de Cristo, ainda
não é o sermão apenas uma explicação. Mateus 28, versículo 7. Pode ler aí, igreja. Mateus 28, versículo 7. O que está escrito aí em Mateus 28, 7? Quem quiser ler, pode ler. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Vai depressa e anuncia que Cristo ressuscitou. Olha que mensagem linda, irmãos. Essa pressa, há 2000 anos atrás, é a pressa que eu e você hoje precisamos, porque Jesus já está voltando. Por isso, temos que ter pressa em anunciar a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, olha o que o apóstolo Paulo falou: é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E a ressurreição de Cristo, na verdade, traz para nós questões sérias, complexas e delicadas, porque o assunto da ressurreição sempre foi, sempre será um desafio para a igreja no exercício da sua fé, porque é foco de debate, de especulação, de negação à ressurreição. Tem movimentos que negam a ressurreição, e sobretudo no ato de fé. Vamos ver um texto que vai nos ajudar sobre essa questão da negação, porque a doutrina da ressurreição, ela é encontrada na Bíblia, e fora da Bíblia, a doutrina da negação da ressurreição. Então nós vamos ter sempre esse diálogo aí. O termo grego para ressurreição é anastasis, que quer dizer egerse, que significa levantar, erguer, sair de um local ou de uma situação para outra. No latim temos a terminologia resurrectio, que quer dizer o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. Então, o anúncio da ressurreição, na verdade, é base de toda a esperança e testemunho do cristão. Do ponto de vista bíblico, entende-se a expressão ressurreição como ressurgir dos mortos, registrado no Evangelho de Mateus 22, 28. E o texto que foi lido aqui foi: e depois depressa, dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como digo. Desde os tempos bíblicos, várias foram as correntes que tentaram explicar a negação da ressurreição de Cristo. E aí nós vamos ver 4 correntes. Aí em Mateus 28, vamos ver a teoria da falsidade, Mateus 28, de 11 a 15. Mateus, pode ler, Jacê, pode ler. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram os pais sacerdotes tudo o que sucedeu. Reuniram-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, e recomendando-lhe que dissesse, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormia a moça. Acaso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vós nos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Segura esse texto aí. Toda vez que você encontrar essa expressão até o dia de hoje, na verdade foi até o dia que foi escrito
tudo naquela época, não é o dia de hoje, tá? Quando vê essa expressão na Bíblia. Mas esse fato é até o dia de hoje. Ser lembrado, ser contado, ser explicado. Então, essa teoria da falsidade, veja que essa questão do dinheiro nasce lá com Judas entregando Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Aqui, nesse contexto, para não legitimar a ressurreição de Cristo, surge a teoria da falsidade, envolvendo, e o relato bíblico nos ajuda a compreender e ter uma dimensão desse quadro real que foi a ressurreição de Cristo. Por esse episódio aqui, as autoridades constituídas não queriam legitimar, afirmar que Jesus ressuscitou. Então, quando eu não quero, eu tenho a outra opção, a negação. Quando eu não quero afirmar, eu tenho um antônimo oposto, eu tenho a negação. Então, vimos esse texto aí. Mas existia também a teoria do desmaio. Essa teoria sustentava que Cristo não morreu. Ele desmaiou e foi levado para a sepultura desmaiado. Lembra de um ator brasileiro, acho que foi na década de 60, 70 e pouco, muito famoso, que ele teve um ataque e botaram ele no caixão e ele estava vivo. Né? Sérgio Cardoso. Estava vivo, botaram no sensacional, está morto, não. Então, e aí essa teoria do desmaio, né, dava a entender que ele estava morto. A outra teoria é a teoria da visão, que na verdade a ressurreição de Cristo é produto da mentalidade dos discípulos, que imaginavam Jesus vivo, e como Jesus tinha morrido, então esses discípulos reforçaram, por uma mente alterada, essa volta do Senhor, como na verdade eles tinham pensado, planejado. E a teoria mítica, que afirma, não, tudo isso é lenda, tudo é história, e eles reforçavam isso no sentimento babilônico e de países orientais e de fonte também do judaísmo. Aí você vê a complexidade que era aquela realidade da ressurreição de Cristo. Além das correntes naturais, né, os racionalistas, os calculistas e os liberais. E os nihilitas, que afirmavam que após a morte, e afirmam, né, que após a morte não existe nada, a morte é o fim de tudo. Morreu, tudo acabou. Não tem vida após a morte. E os reencarnacionistas, que sustentam que morrer é passar para outra dimensão de vida, é reencarnar em outra vida ou de outra forma. E Atos 23, versículo 8, um relato bíblico, que também vai aparecer como essa questão da negação da ressurreição de Cristo por um movimento religioso, Atos 23, versículo 8, que nós estudamos aqui nos partidos religiosos e políticos da época de Jesus. Atos 23, versículo 8. O que está escrito aí, irmãos? Os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então veja que a ressurreição de Cristo também tem um fundamento religioso muito forte dentro do contexto e que mostra, já, na verdade, essa prática de negar a ressurreição antes mesmo de Jesus ter ressuscitado, né? E aqui nós vamos conhecer, então, a proposta da palavra de Deus para os nossos dias, do ponto de vista de ressurreição. Vamos à nossa reflexão sobre ressurreição. E depois, depressa, dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos.
E essa ressurreição trouxe para nós o sentido de Páscoa, como nós estamos celebrando aqui. Porque a Páscoa tem todo um histórico lá do Antigo Testamento, que significa passar por cima, que é o termo hebraico pachá, passar por cima. E foi usado no Antigo Testamento, no Egito, para comemorar justamente a redenção de Israel. Israel está liberto. E por estar liberto, comemora-se então a Páscoa. E esse termo de Páscoa, na verdade, vem designar hoje a nossa festa cristã da Páscoa, como nós estamos fazendo hoje aqui. Mas um fato interessante, que na Páscoa do Antigo Testamento, tem um dado que me chama bastante atenção. Vê Êxodo 12, versículo 4. Presbítero Hugo, cadê o presbítero Hugo? Ó, me controla aí, tá, presbítero Hugo? Essa história da água, o presbítero Hugo sabe o que é isso, não? Fiz uma brincadeira com Dona Vera quarta-feira, porque quando eu cheguei aqui, os primeiros dias eram 3 copinhos de água, agora são 2. Porque, né? Você não tem culpa não, viu, Dona Vera? Essa é uma brincadeira mesmo, tá? Mas o presbítero me garantiu que não vai faltar água. Então, já que não vai faltar, o que está escrito em Êxodo 12, versículo 4? Mas se a família for pequena para importeio, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quanto bastam para o futuro. Olha que coisa bacana. A família está reunida, vai ter Páscoa, tem Páscoa nessa família, mas essa família, vendo o número de membros, e tem um cordeiro, tem alimento a mais, não, vamos chamar o vizinho para participar, traz alguém para celebrar conosco, não vamos ficar na nossa vaidade, só nós vamos comer. A semelhança dessa Páscoa do Antigo Testamento, em que a família está reunida, nós estamos aqui reunidos como família da fé. E precisamos trazer também essas visitas, esses vizinhos, para que possam se alimentar dessa Páscoa que, na verdade, deixa para nós essa grande lição. E aí, Jesus Cristo, antes da sua morte, lá na cruz, proferiu as 7 palavras aqui muito bem representadas, palavras essas que ficaram conhecidas também como as 7 orações, que é uma palavra de perdão. Jesus lá na cruz manifesta, declara, fala uma palavra de perdão, fala uma palavra de salvação, garantiu a salvação para quem do lado dele estava. Jesus garante a salvação para quem com ele quer caminhar, e essa promessa se torna linda e bonita porque tem relacionamento familiar. Jesus na cruz, um filho, e a mãe contemplando aquele filho. E naquela contemplação, uma expressão também de afeto, de carinho, e em meio à realidade de um Jesus no madeiro, também um sofrimento, e ele demonstrou isso quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Momento de angústia, de dor, e dor profunda, que vai se confirmar também na 5ª palavra, quando ele diz: tenho sede. E esse trajeto de palavras, amor, carinho, perdão, sofrimento, e essa expressão de sede, também vai fazer Jesus falar algo mais completo. E essa completude é um grande ensinamento, quando ele diz na 6ª palavra, a palavra de vitória: está consumado. Uma expressão de assim, olha, foi realizado. O ato foi realizado. Nós estamos em processo de igreja que quer crescer, que precisa crescer,
E como igreja que precisa crescer, eu e você, daqui a pouco, a semelhança de uma palavra de Jesus num trajeto, teve a ousadia de dizer, está consumado. Jesus operou aquela missão, fazendo os feitos, mas também chegando ao momento especial de uma palavra de vitória. E nós precisamos da vitória de Jesus Cristo, que é a nossa vitória, para falarmos também essa palavra. Está consumado, realizado o trabalho está. Mas, e a sétima palavra, ele deixa para nós esse grande ensinamento, que é uma palavra de confiança. Muita confiança. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Irmãos, vamos aprender com essa palavra. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Isso é fé. Isso é segurança. Isso é saber a quem se dirigir. E Jesus demonstrou isso nessa palavra aqui, preciosa e especial. E em meio a essas realidades da morte e ressurreição de Cristo, que é a Páscoa a qual nós celebramos, uma coisa muito interessante. A ressurreição é o abandono do sepulcro. É o abandono do sepulcro. E esse sepulcro que foi abandonado, é porque a morte ali deixou de existir. Porque onde existe ressurreição, aparece o quê? Aparece o medo da morte. E uma vez que ela domina o seu corpo restituído. Então, a morte na cruz e a ressurreição de Cristo foram fenômenos que nos faz pensar. Se a morte foi vista por multidões, a ressurreição foi privilégio de poucos. E os poucos que viram o Jesus ressurreto, nós vamos aí contemplar Maria Madalena, a quem Jesus expelira 7 demônios, 2 discípulos no caminho de Emaús, um chamado Cleopas, os 11 discípulos, a quem Jesus aparece de uma forma muito especial, e faz uma grande advertência, porque Jesus aparece, a mesa está posta, eles estão em volta da mesa, e Jesus, na verdade, vai criticar aqueles discípulos que estavam reunidos, porque estavam fugindo, com medo de algo que Jesus tinha anunciado, que era a ressurreição. E eles ali reunidos, Jesus faz aquela censura, fala da incredulidade deles, está em Marcos 16, 14, porque não deram créditos à palavra de quem tinha visto Jesus. Ele também vai aparecer para Tiago e todos os apóstolos. É Páscoa 2, viu? Tiago e os apóstolos, a Tomé, aos 7 discípulos e a mais de 500 irmãos. Essas aparições, na verdade, vai nos ajudar a compreender o triunfo de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e, sobretudo, a declaração da ressurreição. Então, por um ato de Deus, ato divino, Jesus foi morto e foi sepultado. A morte e o sepultamento deixou um mover de Deus na direção de Jesus, quando Jesus foi despertado para a vida. Não foi desmaio, não foi nada, foi deixado de lado a morte por um ato de Deus, quando trouxe o anúncio da ressurreição. E essa ressurreição é o ensinamento que faz com que a igreja caminhe em segurança
nessa direção de encontrar o Senhor ressurreto visivelmente. Ok? Essa é uma missão que a igreja precisa ter, porque existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa aqui, que precisa caminhar sendo igreja triunfante para ser igreja invisível ou visível aos olhos de Deus. Então, os acontecimentos mais importantes da história da humanidade foram o nascimento de Cristo, a morte de cruz e a sua ressurreição. A cruz e a ressurreição estão ligadas. Não dá para separar. Não dá. E é uma ligação muito forte. E essa ligação, que não dá para separar ressurreição e cruz, tem sinônimo de tragédia, de sofrimento, de derrota, porque na cruz Cristo foi humilhado e na ressurreição ele foi exaltado. A cruz também é sinal de vitória, sinal de conquista, sinal também de exaltação. Então, a pessoa de Cristo Jesus humilhado, Cristo Jesus ressurreto, faz com que eu e você estejamos aqui nessa caminhada de igreja na direção de encontrar o Jesus visível. Como esse Jesus visível é um tempo dado por ele, esse retorno, essa volta triunfal dele, nós, como igreja, caminhamos de uma forma, numa direção em prol desse grande encontro, celebrando a maior festa da humanidade, que é a Páscoa de Jesus. E essa Páscoa divina, ela tem influências fortes em todas as culturas e em todos os contextos. Do ponto de vista comercial, estão querendo tirar o sentido real da Páscoa, que é o Jesus ressurreto, e substituir pelo ovo de Páscoa, pela Páscoa, dando uma conotação diferente da Páscoa verdadeira, da Páscoa real. A semelhança daqueles soldados que usaram de dinheiro, de verba, de promessas, para negar a ressurreição de Cristo, vão aparecer diferentes movimentos hoje, para que eu e você fiquemos impedidos de comemorar a verdadeira Páscoa, mas nós temos consciência disso. E nós devemos sim celebrar a Páscoa, anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, porque esse é o desafio de nós como igreja. O comércio tem interesse em ganhar dinheiro. E se quiser, e se puder negar a Páscoa divinal, a morte e a ressurreição de Cristo, vai fazer. Vendendo ovo de Páscoa, que o sentido da vida é o ovo de Páscoa, pode vender. Chocolate é um produto bom, é gostoso, é alimento. Trabalhei no órgão do Ministério da Agricultura, que cuidava de cacau, e como eu gostava de tomar chocolate. Pode fazer isso, o que não pode é querer tirar o sentido. Esse momento é um momento de Páscoa, de ressurreição. Estão jogando Páscoa comercial. A igreja precisa ficar ligada e bem atenta a essa realidade. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos dê compreensão para que a Páscoa possa estar reinando
permanentemente nos nossos corações e sermos igreja que anuncia o quê? A ressurreição. Senão daqui a pouco nós seremos saduceus. Não tem ressurreição. Não existe ressurreição. Ou os nihilistas, não, morreu, já era, já foi. Não. Teve morte, e essa morte me atingiu. Teve ressurreição, essa ressurreição me atingiu, porque eu tenho o privilégio, a bênção de sermos, na verdade, irmãos, instrumentos de Deus para anunciar a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa fé. E nós precisamos expressar a nossa fé. Como que nós expressamos a nossa fé? Anunciando Cristo ressurreto. E para concluirmos, irmãos, tem uma poesia que nós precisamos ouvir, que na verdade é uma transposição, a pessoa tenta se transportar para esse momento da ressurreição. A jovem ali vai ler. Eu contratei ela para ler essa poesia, deixa eu dizer por quê. Teve um pastor aqui que fez uma oferta de trabalho para o marido dela. Eu falei, como que eu prendo esse marido aqui? Muito simples, dei bastante trabalho para a esposa. Pronto, ele não vai poder sair. Túmulo vazio. Vazio. Qual é a resposta? O vazio que preenche o vazio que preenche o vazio. Maria Magdala. Neste domingo, minha alma estava oca. Não havia razão para sorrir, nem mesmo para conversar com minhas amigas. Estávamos em silêncio. A cabeça doía. O descanso do sábado não serviu para nada. Aliás, não deu para dormir um segundo sequer. Dentro do coração e da mente, só dor e perguntas. Acho que o que elas sentiam era muito parecido, mas ainda não tivemos tempo para parar e conversar sobre isso. É difícil descrever o sentimento de vazio, especialmente quando as suas alegrias e esperanças são abortadas de uma forma tão brutal. A gente fica aéreo, fora do ar, meio morto-vivo. No caminho até a caverna, feita artificialmente, onde tinham colocado o corpo, abençoado seja José de Arimateia, por sua generosidade em ceder o túmulo. Eram os nossos pés que andavam, e não nós. Só conseguimos chegar no piloto automático, porque já tínhamos estado lá quando o sepultaram. A memória, doendo a cada passo, me lembrava de quando ele me libertou. Eu não recordo exatamente do evento, mas me disseram que eram 7 demônios. Mas não esqueço de quem eu era antes e de quem me tornei. Minha vida mudou. Eu passei a viver numa nova expectativa, sabendo que ele era o prometido. Desde que ele me encontrou lá na Galileia e me curou, eu passei a segui-lo. Mas tudo foi por terra quando o executaram. Depois que o vimos depositado na tumba, sabíamos que só nos restava fazer uma coisa para honrar sua memória: dar alguma dignidade ao seu corpo morto e dilacerado, com alguns perfumes e ungüentos. Em 1 ou 2 dias, o corpo começaria a cheirar mal. Era o mínimo que se podia esperar de pessoas que reconhecem o bem que lhes foi feito. Era esse o nosso papel. Era esse o nosso projeto. Era essa a nossa única perspectiva. Quando chegamos, o coração vazio se encheu, desespero e revolta. A pedra estava do lado de fora e a boca da caverna exposta. Malditos! Já não era o bastante a tortura que o submeteram? Ainda violaram o túmulo e desapareceram com o corpo?
Foi nessa hora que eles apareceram. Eram 2 homens com roupas brilhantes. Não eram apenas homens. Com toda certeza, eram seres celestiais. Eles disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vocês não lembram que ele já tinha avisado? Saímos correndo de lá feito loucas. Agora éramos nós e não apenas os pés. E fomos contar a Pedro e aos outros. É verdade que eles não acreditaram e fizeram questão de ir checar por si mesmos. Ah, esse machismo! Mas que importância isso tem diante do maior milagre de todos? Ele está vivo, eu sei, porque o túmulo está vazio e a minha alma cheia de fé, esperança e coragem. Agora, minha perspectiva é outra. Se ele está vivo, eu vou sempre viver para ele. Maria de Magdala. Já está contratada como declamadora, viu, gente? Maria de Magdala. Esse Magdala, na verdade, é um termo que foi usado porque Maria Madalena. Magdala, diz os historiadores, seria um vilarejo onde Maria Madalena nasceu, cujo significado é torre, né? Mas muito usado de Magdala, Maria de Magdala. Vamos ficar em pé, irmãos, e orar, porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós devemos nos alegrar com isso. Ó Deus eterno, nós te damos graças, porque pela tua providência nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui em festa, em Páscoa, porque a ressurreição nos atingiu, nos alcançou, e nós cremos nisso, e declaramos que o túmulo está vazio pela providência divina. E é com essa certeza e convicção, ó Deus, que a igreja caminha de forma triunfal, celebrando, ó Deus, a tua grande conquista no madeiro. E essa conquista é razão pela qual devemos nos empenhar até a tua volta, quando será também de uma forma triunfal. Abençoa assim, ó Deus, a tua igreja, o teu povo aqui reunido na manhã desse dia, para que tenhamos um verdadeiro sentido pascual de comunhão, de relacionamento, de união, que tanto nós precisamos e necessitamos no ambiente de casa, de família, de sociedade, para que a tua igreja seja um agente de propagação do teu reino, falando das tuas misericórdias. Abençoa-nos, ó Deus, como membros do teu corpo, para que cada vez mais possamos transpirar saudavelmente aquilo que tu queres que venhamos a fazer. Oramos agradecidos em Cristo Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.